Olá, meu querido irmão, mais um dia e hoje semente 4. Mais uma vez, enfatizando, nosso objetivo é crescer, amadurecer e nos tornarmos um pouco mais parecidos com Cristo. Deus nos deu a palavra dele que é simplesmente extraordinária e é capaz de transformar radicalmente e profundamente nossas vidas. Creio que nós já perdemos muito tempo em nossas vidas com filmes, com séries, com várias distrações e deixamos de crescer. Então vamos resgatar essa ideia e vamos nos aproximar ainda mais de Deus. Hoje nós vamos continuar o capítulo 3 de Gálatas. Obviamente, a ênfase continua sendo a fé, tá certo? Bom, mais uma vez, nós não vamos ler todo o texto sugerido pelo Vida Plena, nós vamos ver só alguns versículos dos quais eu gostaria de enfatizar algumas coisas. Versículo 17 do capítulo 3, ele diz o seguinte: E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Esse versículo tem algumas palavras muito importantes, como aliança, lei e promessa. Essas palavras elas são muito importantes, elas vão direcionar todo o entendimento desse texto. Algumas delas, inclusive, vão se repetir, por exemplo, lá no versículo 18, 19 e assim por diante. Outra palavra importante no texto, obviamente, tá bom? É a palavrinha fé. E nós vamos ver um pouquinho qual é a relação de tudo isso. Bom, o importante a gente entender aqui é que nós temos dois momentos dos quais Paulo está falando. O primeiro momento ele está falando de Abraão, quando Deus fala com Abraão e faz uma promessa a Abraão. E um segundo momento, mais de 400 anos depois, com Moisés e os 10 mandamentos. Então, Deus ele fala com Abraão, ele fala com Moisés, mas são coisas totalmente diferentes. Nós temos uma promessa que é totalmente incondicional feita a Abraão e nós temos a lei que é totalmente condicional que é dada a Moisés. São situações diferentes e Paulo ele vai tentar mostrar que uma coisa não anula a outra. Vamos voltar para o texto. Ele diz o seguinte, vamos ver de novo o versículo 17. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, tá bom? Ou seja, a aliança feita a Abraão. A lei que veio depois, ela não pode negar, quebrar, abrogar, ela não pode desfazer aquela promessa, não pode desfazer aquela aliança. Ou seja, a lei não anula a aliança, a promessa. E aqui vamos fazer a primeira... Agora eu vou riscar de propósito aqui. Aliança e promessa, elas estão intimamente ligadas, tá bom? Então, uma aliança, ela é uma promessa que não depende daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, de novo, algumas palavras que repetem e uma outra que é muito importante: herança e promessa estão intimamente ligadas. Por quê? Porque a herança vem da promessa e não pode vir da lei. Foi pela promessa que Deus fez. Gratuitamente a Abraão é que veio a herança. Versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Mais uma vez, palavrinha da lei. Abraão está falando, já que tudo isso veio da promessa, a herança veio da promessa, já que tudo isso que estamos falando veio da promessa a Abraão, então por que 400 anos depois dessa promessa, dessa aliança, Deus inventou a lei? Por que Deus colocou a lei? Para que serve a lei? É uma pergunta justa e ele mesmo vai responder no versículo 19. Foi adicionada por causa das transgressões ou por causa dos pecados. A lei que condena, a lei que mostra o pecado, a lei que nos diz que estamos em pecado e por que estamos em pecado. E a lei, veja que interessante, ela foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente. Bom, estamos falando de Jesus aqui, obviamente, tá? O descendente,
quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A gente não vai ver todos os pormenores desse versículo aqui, que a gente ficaria muito tempo, mas a ideia principal é: a lei existia para mostrar o pecado, inclusive para condenação, e isso seria importante até que viesse Jesus Cristo, até que viesse o Salvador. Tá certo? Então, primeiro momento, houve aliança, houve uma promessa, e é nisso que se baseia a fé, a gente vai ver isso. E num outro momento, 400 anos depois, veio a lei, e a lei ela não é para salvação, não, ela é para condenação, ela veio por causa da transgressão. É muito fácil entender isso quando você tem um filho e o teu filho está fazendo alguma coisa que você não gosta, então você cria uma lei para mostrar para aquele filho que aquilo é errado. Então o filho passa a entender que ele está em pecado, que ele está desobedecendo. Versículo 23, ele diz o seguinte: mas antes que viesse a fé, tá bom? Estávamos sob tutela da lei. Ou seja, estávamos condenados pela lei e nela encerrados. Essa ideia de encerrados aqui é condenados. A lei estava nos condenando. Para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Bom, vamos fazer mais algumas ligações aqui, tá bom? Mais uma vez, lei, tá? Tá relacionado a todas as palavrinhas lei. Pode ver quantas vezes aparece lei aqui. E a fé agora que surgiu essa palavrinha tão importante, ela está relacionada à promessa ou à aliança. Ou seja, a fé é a confiança naquilo que Deus prometeu. Fé é a confiança na aliança que Deus fez. Porque a lei, ela vai depender totalmente de nós. Né? Deus fala, não matarás. Então, para que eu seja aceito diante de Deus, é simplesmente eu não vou matar. Veja, é uma responsabilidade minha. Inclusive, uma responsabilidade impossível, porque não é só o ato físico de matar, mas também é o ato mental ou do coração. Eu não posso odiar ninguém nunca na minha vida, nunca posso ter ficado com raiva de ninguém, nem aos 3 anos de idade, como com certeza aconteceu com cada um de nós. Ou seja, a lei é algo que depende daquilo que eu faço. Enquanto a fé é confiar naquilo que Deus faz, a promessa que Deus fez, né? Aquilo que Deus falou. A fé depende de Deus, a lei depende de mim. E por isso que a fé é capaz de salvar, porque é Deus que está fazendo a obra e a gente simplesmente confia. A lei é impossível de salvar justamente porque depende de mim. Eu tenho que ser perfeito e eu não sou perfeito. A lei, portanto, ela é capaz unicamente de condenar. E aí, a gente chegando no finalzinho aqui, versículo 24, tá bom? Opa, mais um risquinho sem querer, perdão. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Vamos frisar as palavras mais fáceis aqui, tá bom? A lei nos serviu para conduzir a Cristo, com um objetivo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Que maravilha, né? Então a lei, ela agora que aparece com um propósito bom, afinal de contas, porque até então nós vimos que a lei ela tinha o objetivo de condenar. E, de fato, a lei tem esse objetivo de condenar, de mostrar o pecado. Mais especificamente, a lei tem o objetivo de mostrar que você não presta e é impossível de você ir para o céu. Você será condenado. E uma vez que nós estamos diante dessa realidade, nós procuramos uma saída, nós procuramos uma solução. E quando procuramos atentamente na palavra de Deus, nós encontramos essa solução. E essa solução quem é? É Cristo. A lei, portanto, ela nos guia até Cristo. E você vê de capa a capa as promessas de Deus e a lei e os escritos nos conduzindo até Cristo. Como, por exemplo, lá em Gênesis, bem no início, que fala que o descendente da mulher esmagaria o poder de Satanás. E com tudo isso nós vemos então o desenvolvimento das Escrituras nos apontando para Cristo. A lei nos mostra que somos totalmente incapazes, mas nos mostra que existe alguém capaz de transformar, mudar radicalmente, profundamente o seu coração, de tal forma que você seja aceito por Deus e possa entrar na salvação e no descanso eterno. A lei, nesse sentido, ela é maravilhosa porque ela nos conduz para aquilo que de fato nós a queremos, que é a salvação. Versículo 25, ele diz: mas tendo vindo a fé, tá
bom? Agora que nós temos fé, nós cremos, já não permanecemos subordinados ao aio. Ou, em outras palavras, não estamos mais subordinados à lei. Hoje eu risquei bastante, né? Nós não estamos mais subordinados à lei, nós estamos subordinados à fé. É simplesmente Cristo que nos salva e que muda a realidade na nossa vida. E graças a Deus por isso, porque nós não dependemos mais de nós mesmos para ser salvos. Mas aqui eu quero deixar, apesar que o tempo já passou, eu quero deixar aqui um pequeno detalhe que é extremamente importante. Cuidado para não cair num outro extremo, e nós vamos ver isso no decorrer ainda dos dias. Muita gente acha que somos salvos pela graça, então podemos viver do jeito que nós queremos. Não. Aqui que está a beleza da fé, a beleza da graça. A fé nos permite viver de forma que agrada a Deus, ou seja, somos salvos pela fé, mas também vivemos pela fé. A fé nos possibilita a viver de acordo, inclusive, com a lei. Lembra que Jesus ele falou, quando Jesus falava o reino de Deus está próximo, o grande apelo dele é arrependam-se, ou seja, abandonem os seus pecados, ou seja, pratiquem aquilo que é a vontade de Deus. A casa na areia, a casa na pedra. A casa na pedra é aquele que ouve e pratica as palavras. A casa na areia é aquele que ouve e não pratica as palavras. Portanto, a obediência, uma vida cristã dedicada, ela é fruto da fé e só é possível por meio da fé. Veja, não são as obras que salvam, não é a obra da lei que salva, não é a lei que salva. É a fé em Cristo Jesus, é pela graça, é Deus quem nos salva, é Ele que faz a obra. E a obra dele é tão perfeita que é capaz de mudar o coração de uma pessoa de tal forma que ela é capaz de obedecer e viver para o inteiro agrado de Deus. Eu espero que essa seja a tua semana e o teu dia, uma vida de obediência pela fé, como o justo que viverá pela fé. Que Deus abençoe muito a sua vida no dia de hoje, nessa semana e no decorrer desses dias. Amém?